mais um Evangelho no Ar, aqui do nosso canal da Casa dos Espíritos, Recanto Vovô Antônio. Hoje nós traremos no nosso Evangelho dois temas, que estão no capítulo 10, sendo liberdade de consciência e livre-arbítrio. Esses itens estão no livro 3 do Livro dos Espíritos. Então, as leituras de hoje, primeiramente, eu, Michele, vou fazer a prece de início de encerramento e as leituras dos itens 841 a 843 serão feitas pelo Simael e 844 a 846 pela Gisele. Assim, meus amigos, nós agradecemos a mais uma oportunidade, mais um evangelho em que estamos aqui para nos atualizarmos sobre as leis morais, para aprendermos mais e vivermos esse momento muito importante para a nossa alma. Então, que nós tenhamos a certeza de que isso é uma oportunidade maravilhosa. Então, que Deus abençoe a cada um aqui presente, com muita energia, muito entusiasmo e também muita paz no coração. E assim, começaremos então as nossas leituras e estudos de hoje. Que assim seja. Vamos à leitura do Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 10, no item Liberdade de Consciência, questão 841. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar-se propagarem doutrinas perniciosas, ou, se pode, sem insultar a essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Resposta: certamente se pode, e mesmo se deve, mas ensinar a exemplo de Jesus pela suavidade e a persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o meio de os fazer admitir seja de agir com violência. A convicção não se impõe. Questão 842. Todas as doutrinas tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? Resposta: será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, praticante da lei do amor e da caridade na sua maior pureza e na sua mais larga aplicação. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, porque toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, não pode ser senão falsa e perniciosa. Vamos para o item livre-arbítrio. Questão 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Resposta: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir, sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Como vimos na leitura, é trazido uma parte sobre a questão do livre-arbítrio, Tipo, como que a gente sabe que a espécie humana tem o livre-arbítrio, Ela é capaz de decidir pelos seus próprios atos, Até uso o exemplo ali que se não tivesse livre-arbítrio, o ser humano seria uma máquina, Então, traz essa diferenciação. Traz também a questão das doutrinas, A questão de quando você, na época, acho que deveria ter alguma coisa que a doutrina nossa é o único caminho para chegar até Deus, E por mais que isso pareça, isso acontece nos dias atuais,
Então, a gente tem que reconhecer que se uma doutrina, uma religião, ela, se ela está trazendo essa degradação de outras doutrinas, outras religiões, desfazem delas, então essa, considerando a leitura, não seria uma religião ou uma doutrina de verdade, né? Ela tá sendo falsa, né? Tá sendo hipócrita. Então é importante ter essa diferenciação. Quando a gente fala de liberdade de consciência, uma religião, uma doutrina que educa o homem e a mulher, né, o ser humano, para o bem, ela de fato está cumprindo o seu papel, né? Está trazendo a tá trazendo bem, tá trazendo a melhora para as pessoas, né? E se estiver saindo disso, é colocado aqui que não deve ser permitido que essas doutrinas, essas religiões se imponham. Só que ele coloca um ponto importante, que a gente tem que tratar isso na questão da conversa, na questão, qual o termo, persuasão, suavidade, né? Então, com o diálogo, você tem que coibir essas ações e não com ações violentas, senão você não vai estar seguindo o preceito, não vai seguir o que o Cristo trouxe para a gente, que resolveu várias situações e nenhuma vez resolveu essas situações se utilizando de violência. Então, o recado de hoje é esse, né? Então, muito obrigado por nos acompanhar e vamos para a próxima leitura. Muito obrigado. Olá, dando sequência ao nosso estudo, vou fazer a leitura das questões 844 a 846 sobre o livre-arbítrio. 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Resposta: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu livre-arbítrio? Resposta: as predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. 846. O organismo é sem influência sobre os atos da vida, e se ele tem uma influência, não o faz às custas do livre-arbítrio? Resposta: o espírito certamente é influenciado pela matéria, que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto de homicida, é seguramente seu próprio espírito que o possui,
e que lhe dá, mas não os seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto e pior ainda, porque ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisto que é culpado, uma vez que age assim por sua vontade. Graças a Deus. Estamos agora nesse momento felizes, com tantas reflexões, com tantas possibilidades. Assim, neste momento, vamos direcionar as nossas orações. Vamos direcionar o nosso coração para agradecermos, para mentalizarmos a nossa melhoria íntima, a nossa capacidade de amar, de perdoar, que possamos trabalhar esses benefícios que Deus nos deu, essa liberdade, esse tempo, da melhor forma possível. E assim, para mentalizarmos ainda mais esse momento, vamos ler o seguinte trecho, mensagem da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica, mentirosa. Livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as ilusões pressionadoras e mesquinhantes. Então, que a gente possa lembrar que a liberdade de escolha é uma dádiva, mas também uma grande responsabilidade. E possamos agradecer por essa ferramenta importante e, como dissemos, pedir discernimento para usá-la bem. Assim, queridos irmãos, com muita amorosidade e alegria, vamos então encerrar o nosso Evangelho. Que todos vão na paz de Deus e de Jesus e até o nosso próximo momento de estudos. Que Deus abençoe a todos.